Olá, meus amigos, grande abraço aí para todo mundo, bom dia, salve, salve, o nosso 1º de fevereiro, né? Graças a Deus, ano novo, porque janeiro, como eu falei ontem, não existiu, né? Existiu, mas existiu muito longo, muito comprido para todo mundo e cheio de problemas, cheio de vento, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, temporal, chuvas, flagelados, todos nós fomos flagelados, né? Pobres, ricos, classe média. Foi como disse a ministra aquela, foi um temporal democrático, vamos dizer assim, para todo mundo, teve para todo mundo, né? Aliás, ela disse lá no Rio que foi um temporal racista, né? Que só atingiu os pobres, é isso que ela quis dizer. Nosso programa para Prado, Sogil, GM do Brasil, Prefeitura de Gravataí, Mecânica Pina, Banrisul, Pacheco, 47 anos contabilizando o crescimento de Gravataí. E nós, hoje, assim, nós vamos fazer um programa especial. Eu sempre tenho uma inovação, não é eu, as coisas acontecem comigo e vão acontecendo e tal, e eu vou, né, trazendo aqui para vocês, porque a minha própria vida é uma vida por inteiro de comunicação, entendeu? Então eu recebi, hoje eu vou fazer uma homenagem a um amigo, posso dizer isso, a um amigo, a uma grande figura. O programa vai ser só esse, vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, entendeu? E eu recebi a notícia aí do falecimento do amigo Elvio Schuch Pinto. E esse amigo, ele foi juiz em Gravataí, década de 80, por aí mais ou menos, para baixo, né? 70 e poucos e tal. Eu vou mudar para dizer que ele foi juiz aqui, mas foi uma figura maravilhosa, é um juiz diferenciado, inteligente, probo, amigo, mas nunca misturou a sua justiça, as suas decisões com qualquer coisa. Simplesmente ele era uma pessoa diferenciada por se interessar pelas causas social aqui do nosso município, e isso ficou marcado. Me lembro que, há bem pouco tempo, sugerido por mim, o Jones Martins, que ainda era vereador, deu um título de cidadão, ele veio a Gravataí, agradeceu, fizemos inclusive um pequeno evento aqui na casa do amigo, e parece que foi o Valeci Bitelo. Aliás, o Valeci Bitelo era quase que um irmão do Elvio Schuch Pinto. Nós todos tínhamos uma irmandade, tinha serenata em Gravataí, tinha trabalho, tinha seriedade, ele presidiu várias eleições, eu trabalhava nas eleições quando contava voto, né, e fazia ficha no cartório eleitoral, uma ficha branca, ele me botou a trabalhar lá, ele e o Valeci. Coisa boa, né? Eu recém tinha perdido meu pai, eu me divertia, ali tinha vários pais ali, né? E tinha churrasco, tinha serenata, tinha o Doli Gomes Munhoz, tinha o Itiberê Torres Martins, tinha o Almar Roque Lenze, tinha o Link, que cantava muito, todo mundo cantava, o Valeci gostava depois tomava uns chinapes, dizia a poesia, às vezes era a mesma, às vezes mudava tal, e no fim ele dava uma chorada, era muito divertido mesmo. Normalmente era na casa do Doli, essas festas, né, com violão e tal. João Carlos Link cantava muito, muito. Só era fiteiro, né? A gente, para convencer ele para cantar numa festa era difícil. Então, mas o João Carlos acabava cantando. Era uma noite de seresta, um negócio sensacional. E o Dr. Elvio foi nos meus 15 anos, acredito nisso. Ele e a dona Yolanda, estou lembrado, faz 40 e tantos anos, 43 eu estou casado, quase 50 anos. Ele foi na minha casa, uma casinha de madeira aqui no Dr. Luiz, perto do Cerâmica, ele, o Valeci, essa turma toda aí. O Valeci fez um pato, inclusive. A minha mãe tinha pato, ele foi lá e nós vamos matar o pato hoje, aniversário do Chico. 15 anos. E o Dr. Elvio foi com a esposa, juiz, uma casinha de madeira, ali na Dr. Luiz, número 2371. E até hoje, Dr. Luiz 2371. Aliás, o Dr. Luiz que me fez nascer, né? Homenagem ao Dr. Luiz aí. Então o Dr. Elvio Schuch Pinto passou
como uma estrela brilhante por todos nós, fazendo coisas boas, deixando rastros de amizade, até hoje. Eu estou falando aqui, pessoas aposentadas dos cartórios, dos lugares que trabalharam com ele, que estão em casa, eu sei que tem muitos que trabalhávamos juntos, né? Que estão se lembrando disso que eu estou falando. Então o doutor Elvio recebeu a notícia que o doutor Elvio, o grande Elvio Chico Pinto faleceu. Todos vão falecer. Parece que um homem desse nunca vai falecer, né? E ele morava em Antônio Prado. Eu cheguei aí lá em Antônio Prado visitá-lo, mas ele é natural de Camaquã. E ele, fora tudo isso que eu estou falando como pessoa, que eu conheci os filhos dele, um casal de filhos, como falei, a dona Yolanda, pessoa maravilhosa. Os dois são falecidos. É a história, é a vida que passa, mas a gente fica com saudade de pessoas de fio de bigode. Hoje a pessoa combina uma coisa contigo, amanhã não vale nada. Então essas pessoas assim, como dizem, é um saco furado. E é assim mesmo. Mas eu tenho o doutor Elvio, né, para homenagear, para falar, para dizer, para louvar, para sentir saudade, para desejar que ele esteja com Deus, que ele esteja no melhor lugar, que merece muito mais do que nós todos, pela grandeza que ele foi e ainda é, porque ele está em espírito, né? Era aquela conversinha dele simples, aquele jeitinho, né? Não levantava a voz com ninguém, conquistava tudo o que queria de nós todos, pelo seu jeito. Depois fazia festa, depois tomava cerveja, depois trabalho, trabalho. O doutor Elvio virou, sabe o quê? Virou presidente do tribunal, primeiro presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Ali ele revolucionou com seus colegas, que eles tinham um grupo de juízes, né, que não eram desembargadores, portanto não poderiam ser o presidente do tribunal. Quando ele entrou para o segundo grau, eram os jagunços, que eles sempre falavam e davam risada. Nós éramos os jagunços. E juntaram os jagunços, o doutor Elvio foi candidato, lembro muito bem, perdeu a primeira vez para presidente do tribunal, foi a primeira vez que teve divergência em não sei quantos anos de existência do tribunal, primeira vez que alguém divergiu. Foi o doutor Elvio e a sua turma. Ele perdeu para o desembargador Martins, mas fez quase 200 votos, dos 400 votos que tinha, né? Se elegeu presidente da jurisdição dos juízes, magistrados do Rio Grande do Sul, revolucionou, fez o sindicato das viúvas, que, segundo ele, só recebiam o salário do seu esposo quando falecia o juiz, depois de 1 ano e tanto. E ele conseguiu fazer o instituto lá, não sei bem como é o nome, das viúvas pensionistas dos magistrados. Então, tudo que é lugar que ele ia era uma revolução do bem. Inclusive mandaram chamar ele em Brasília. Mas o que está vendo? Que revolução é essa? Uma chapa contrária à nossa chapa de consenso? E ele disse, não é consenso, ninguém está sendo desrespeitoso, nada. Nós temos um outro pensamento. Nós queremos colocar um outro tipo de pensamento na presidência. Dr. Elvio se elegeu presidente do tribunal. E eu fui lá visitá-lo. Mesmo que foi rápido, ele me recebeu, tomei um cafezinho, porque ele tinha sessão, presidia a sessão logo em seguida, mas me recebeu. Virou presidente das eleições do Tribunal Regional Eleitoral, presidiu 2 eleições. Agora, quando ele faleceu, a homenagem do tribunal foi uma coisa espetacular, uma coisa bonita. Eu estava vendo nos anais, estava vendo tudo ali, tudo que eles fizeram. Inclusive, a Júris, algum tempo antes, nos 75 anos da Associação dos Juízes, Magistrados do Rio Grande do Sul, fez uma entrevista com ele. E eu tive a sorte de ter acesso a essa entrevista, ela tem uns 7, 8 minutos. E eu digo, não, pela minha vida, pela nossa vida aí com o Valeci, com ele, com toda a nossa... Um tempo maravilhoso que eu vivi, que eu jamais vou esquecer, nem depois de morto eu vou me esquecer, com certeza. O que nós vivemos. Eu até, gente, me esqueci, entre aspas, que tinha perdido meu pai com a idade aí de 10, 11 anos, porque eu já fui trabalhar lá, de tão bom que eles eram para mim, tão atenciosos. Foram meus 15 anos, levaram o violão, porque sabiam o que eu estava sentindo. Então isso não tem preço, e a amizade continuou. Eu há pouco tempo fui a Nova Prata visitá-lo,
Então, ele foi esse homem fantástico. E eu tive acesso, até meio sem querer, na sua última entrevista, onde o Dr. Elvis Schuch Pinto disse ali, a seu modo, a seu jeito, com a sua coragem, inclusive enfrentando o governador Colares, enfrentando a Assembleia para mudanças para os magistrados, a questão do salário, a questão das viúvas, as pensionistas, enfim, né? Todas essas questões ele enfrentou. Na Júris, que era só uma associaçãozinha de comer churrasco, como eu dizia, virou uma entidade com fins de proteger os magistrados e as viúvas e os filhos dos magistrados. Tá certo? Também se notabilizou na presidência do tribunal, na questão do orçamento, que eles mandavam o dinheiro, segundo ele, é o que eles queriam. Aí tinha que se virar, inflação, uma série de coisas. Ele botou os pingos nos is, botou as rédeas, mas na boa, puxando para a sua classe, para a sua categoria, como ele sempre fez em todas as coisas, inclusive a sua passagem por Gravataí. Então hoje, especialmente, eu quero prestar a minha gratidão, a minha homenagem ao Dr. Elvis Schuch Pinto, por muitas passagens, umas das quais eu não posso nem contar aqui, nem devo contar aqui, mas que ele sabe que é verdade, e eu sei que é verdade, poucas pessoas sabem que é verdade. E vou mostrar para vocês como lembrança, como a bem-querência, a minha bem-querência, e de novo, a nossa eterna gratidão ao desembargador, mas sempre juiz, Elvis Schuch Pinto, a qual eu chamo esse, para mim, para muitas pessoas, esse emocionante relato que ele fez na sua passagem pela Júris, na sua passagem também como um dos mais importantes magistrados do Rio Grande do Sul, que foi meu irmão, que foi meu amigo, que foi amigo do Valeci Bitelo, foi amigo da cidade de Gravataí e aqui foi homenageado, como falei oportunamente. Um abraço e até terça-feira, se Deus quiser. Na minha época de assumir a presidência, o Stefanello, naquela gestão aí anterior do Ivo Gabriel, a Júris não... O tribunal mandava os projetos quando bem entendia, a inflação roía o nosso dinheiro e a Júris começou então a patrocinar isso junto ao tribunal e fazer na Assembleia e em público a defesa. E nacionalmente foi assumindo a Júris cada vez mais prestígio como entidade representativa de magistratura. Tivemos colegas da Júris presidindo a AMB, acho que o primeiro foi o Milton dos Santos Martins. Então essa é a Júris, que no nosso tempo, dos jagunços, chamados jagunços, ela tinha a nossa sede campestre. Aliás, tinha até uma entidade paralela, a ARJúris, que era, daí veio o nome, a Associação Recreativa dos Juízes. Então tudo isso depois foi encampado pela própria ARJúris, esporte, lazer. Em 1979, depois daquele episódio do jagunço, que foi em 75, os jagunços resolveram indicar uma chapa própria, só de juízes. Porque até então, e a revolta dos jagunços se deu em virtude de uma tentativa da administração da Júris de reformar o estatuto, e não aceitaram nenhuma das nossas emendas, e uma das regras que instituiu o novo estatuto é que a presidência da Júris só podia ser desembargador. E os jagunços, né, começaram a se agitar. E em 1979, resolveram se apresentar, eram Oswaldo Peru, Ivo Gabriel da Cunha, Fábio Koff, eu no meio dessa turma aí. E sabe que levamos 151 votos? E até então as eleições da Júris eram eleições de uma pessoa só. E eram 170, 180, 190 participantes. Na nossa eleição participaram 400 e tantos. Eu perdi 151, perdi por cento e tantos votos. O desembargador Milton dos Santos Martins. Aí os jagunços botaram a cara. E na época, não me lembro se foi o Fábio Koff ou o Cacildo, um deles disse
O alemão vai ser presidente, daqui a 10 anos, presidente da Júris. Não é que aconteceu? Coincidência ou não, em 89 eu me candidatei já como habilitado. Na época eu era juiz do Tribunal de Alçada, Tribunal de Alçada. Me candidatei à presidência da Júris sem ser desembargador e fui eleito. Olha, foi um ano turbulento, como você não tem ideia. 2 anos. Nós fizemos 16 Assembleias Gerais Extraordinárias nesses 2 anos. Coisa que era muito raro, a Júris fazer Assembleia Geral Extraordinária. Aconteceram 2 greves que eu presidia de juízes. Aquilo foi um escândalo nacional. Eu recebi numa delas, telefonema lá do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados, que tinha um encontro nacional de advogados, e perguntaram se eu estaria disposto a comparecer para informar sobre as razões, por que o Rio Grande do Sul, o judiciário estava em greve, que era aquilo, meu Deus do céu. Então, dizia, juiz, poder não entra em greve, mas não entra em greve quando é tratado e considerado pelos demais como tal. E era o nosso problema aqui. Nós aqui tínhamos um problema com a remuneração, que era na Assembleia eles não tocavam para frente. Conseguimos, a muito custo, na minha gestão, aprovar uma alteração do nosso estatuto, estabelecendo que o vencimento de desembargador, com 25 anos de carreira, devia ser equivalente ao subsídio dos deputados. Quer dizer, para resolver, acabar de vez com aquela história. Era todos os anos, e às vezes levava 2 anos e não saía o reajuste. Bom, mas o que aconteceu? Os deputados lá botaram uma emenda no projetinho, dizendo que dependeria de projeto para ser encaminhado para a Assembleia. E a nossa tentativa foi de deixar aquilo uma vinculação estabelecida automaticamente para que, na época, o Tesouro que nos pagava, né? O Tesouro fazia o cálculo, o subsídio subiu para tanto, então vamos ver o desembargador com 25 anos de carreira quanto ganha para deduzir daí o básico do desembargador e os demais juízes. Não, botaram o projeto, aquela emenda, e nós brigamos, uma das greves foi por causa disso. E levamos 6 meses para conseguir o primeiro reajuste depois da alteração da Lei 9.081 de 1990. Por quê? Porque os outros estavam acostumados a mandar no dinheiro, não se conformavam com aquilo. O Judiciário tinha assumido, com a Constituição de 88, sua autonomia, não só administrativa, como financeira e orçamentária. Isso implicava em nomear seus juízes, né, aprovar, promover, pagar seu pessoal, gerir seu orçamento, propor seu orçamento, e chegava lá na Assembleia ou no Palácio e trancava tudo. Na época do presidente, do governador Alceu Colares, nós fizemos até um mandado de segurança contra o Alceu Colares, do Supremo Tribunal Federal, que ele instituiu aquela história do pagamento parcelado, que agora é moda e pagamento parcelado. No último dia do mês, o Estado pagava os que ganhavam até 4 salários mínimos. E no dia 15, os demais. E, inclusive, o Alceu Colares anunciou que os juízes também. Foi quando nós entramos com esse mandado de segurança e o Supremo deu uma paulada no governador e aceitou a nossa tese, porque a gente informou no mandado que nós tínhamos há muitos anos, no antepenúltimo dia útil de cada mês, era pago o nosso vencimento. E então aquilo ficou como regra, até hoje. E essa é a feição da nova Júris, que até então era uma sociedade recreativa. Tinha uma piscina bonita lá numa sede campestre bonita, fazer um churrasco a cada fim de ano, no dia 8 de dezembro, antes da eleição ou durante a eleição. Fomos criadores desse departamento em função da dificuldade que tinham as pensionistas junto ao Tesouro do Estado começarem a receber suas pensões. Eu lembro que a viúva do falecido desembargador Braga, se não me engano, foi receber a primeira pensão 1 ano depois da morte dele. Em função disso, criamos um departamento de pensionistas e encaminhamos proposição, e conseguimos chegar a isso, de que nós assumíssemos o pagamento disso aqui, das pensionistas e não o Tesouro, e criamos um departamento. A dona Eneida Barbosa depois espalhou esse departamento, levou até para a Associação dos Magistrados Brasileiros. Em outros estados ela andava, convidava a dona Eneida lá e ia ela dizer como é que funcionava. Era muito interessante. Foi adquirido, sabe como? A Júris tinha uma sala
umas 2 salas no edifício Lorde, na Rua da Ladeira, onde funcionava parte da escola. Então venderam. E esse dinheiro ficou depositado, né, numa conta com vistas à compra, não é, ou construção de uma sede administrativa. E com esse dinheirinho nós compramos terreno da Múcio, fizemos o projeto de construção e ainda guardamos até um pré-contrato relativo à parte estrutural. Vai fazer 75 anos no dia 11? É isso? Eu acho que vocês estão enganados. No dia 20 de setembro, que ela vai fazer 75 anos. Por quê? Porque ela foi criada e instituída como entidade associativa no dia 11 de agosto, porque para eles entendiam, né, que juízes eram os magistrados. Esqueceram dos velhos juízes municipais, que eram juízes temporários, e até havia alguns vitalícios. Então, por isso, houve, na reunião seguinte, que era de aprovação do estatuto, em 20 de setembro, ela já mudou de nome para Júris, associando todos os juízes, não é dos magistrados sul-rio-grandenses. Gravataí não para de crescer e melhorar. E é com os recursos do IPTU que conseguimos seguir transformando a cidade, com entregas de novas escolas de educação infantil, obras de ciclofaixa e a nova sinalização de trânsito. Pague seu IPTU em cota única, com 10% de desconto até 10 de janeiro ou parcele a partir de 12 de fevereiro. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver Gravataí.